Fala também do Corinthians, informação exclusiva. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está animado com a possibilidade da venda dos name rights do estádio. Duas empresas interessadas, você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Preciso falar também sobre o Corinthians, quando é que deve cair o transfer ban do Timão para que o clube possa registrar atletas. Conversei com o presidente alvinegro e trago novidades. E fala também do Corinthians, com negociações que têm esquentado em relação a André e Juventus. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças, Copa do Mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, além das negociações com a Caixa, Corinthians trabalha com otimismo para a venda dos name rights de seu estádio com outras duas empresas, e essa revelação me foi feita pelo presidente Osmar Stabile. Entrei em contato com o presidente nessa quinta-feira para perguntar como é que andavam as negociações em relação à Caixa. Desde o ano passado, o Corinthians tenta um acordo com a Caixa para que o banco estatal dê nome ao estádio do Corinthians e em troca zere aquela pendência do financiamento que hoje gira na casa dos 650 milhões de reais e que tem juros astronômicos. Pois bem, o presidente se mostrou bastante otimista com outras duas negociações de empresas que procuraram o Corinthians com a intenção de comprar o nome do estádio alvinegro. Com a lembrança de que desde o ano passado a multa para quebra do contrato com a Hypera Pharma, que dá nome ao estádio alvinegro, caiu para algo na casa dos 50 milhões de reais. O Timão entende que o atual contrato está muito baixo, 300 milhões de reais por um vínculo de 20 temporadas. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de reais por ano de receita com name rights. A ideia do Corinthians é elevar para algo na casa dos 50 milhões de reais. E o fato de o Palmeiras ter trocado recentemente seus name rights ajudam nas tratativas. A gente deve ter novidades nos próximos dias. O presidente do Corinthians está bastante otimista de que essa pode ser uma nova e importante fonte de receita para o clube. E as conversas entre Corinthians e Juventus da Itália por André esquentaram. Não dá para dizer que o acordo está fechado, mas a coisa tem evoluído. Eu já havia contado para vocês 2 semanas atrás sobre uma videoconferência que aconteceu entre Corinthians, Juventus e os representantes do atleta. Nesse meio tempo, de 14 dias, a Juventus acenou com uma proposta mais próxima daquilo que o Corinthians pede. Hoje o Timão exige 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, pelos 70% dos direitos a que tem nesse negócio. Importante registrar que o presidente Osmar Stabile quase vendeu o André ao Milan por 17 milhões de euros durante o primeiro semestre. O Stabile chegou a aceitar a proposta, mas diante da pressão de torcedores e do então técnico do Corinthians, Dorival Júnior, o Stabile recuou e desistiu da negociação. O Milan se irritou e saiu da jogada. A Juventus surge como esperança, até porque o Corinthians precisa vender atletas. A estimativa, a necessidade de uma arrecadação com transferências de jogadores nessa janela da metade do ano de algo na casa dos 25 milhões de euros. Ou seja, nem a venda do André por si só seria suficiente para suprir toda essa necessidade. Volante revelado na base do clube, hoje com 19 anos de idade, e que disputou em 2026 29 jogos com 5 gols marcados. Desses 5, 2 foram na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, na vitória contra o Grêmio por 3-1 lá em Porto Alegre. Quando o transfer ban do Corinthians vai cair? Fiz essa pergunta para o presidente alvinegro Osmar Stabile. E é bom que o torcedor alvinegro saiba que Timão inicia a janela de transferências nessa segunda-feira com bloqueio na inscrição de atletas por causa da FIFA. Isso porque Osmar Stabile vai dar preferência a pagamentos de atrasados no Corinthians. Segundo o Stabile, o Timão tem para resolver nessa semana o pagamento dos direitos de imagem do mês de maio. E a ideia é fazer esse pagamento antes que se complete 2 meses de direitos de imagem. O vencimento desse segundo mês do direito de imagem ocorre nessa semana que está por começar. Então, Corinthians foca esforços em encontrar receita para quitar os direitos de imagem atrasados do mês de maio. Depois que resolver essa pendência, aí sim Osmar Stabile vai procurar cerca de 10 milhões de reais para o pagamento dos 2 transfer bans que seguem ativos. O primeiro deles, de cerca de 8 milhões de reais com o Philadelphia Union pela compra não paga de José Martínez. O segundo transfer ban se refere a 3 multas que o Corinthians sofreu na FIFA. Toda vez que você perde um processo na FIFA, você tem de pagar uma multa. E a soma dessas 3 multas equivale a cerca de 2 milhões de reais. Ou seja, hoje o Timão tem 10 milhões de pendência na FIFA
antes do pagamento dessa quantia, não há qualquer chance de liberação em relação à inscrição de atletas. Importante contar ainda que também, de acordo com essa conversa que eu tive com o presidente Osmar Stabile, a chance de o Arthur, volante que deixou o Grêmio e voltou para a Juventus da Itália, ser contratado é pequena. Isso porque o Timão se assustou com as cifras pedidas pelo atleta. O Arthur quer 2,5 milhões por mês num contrato de 3 temporadas, o que equivale a 100 milhões de reais nesse pacote. A menos que ele reduza bem essa compensação financeira, não haverá acordo, apesar da vontade de Fernando Diniz e de Marcelo Paz em contar com o jogador. Você sabia que o Corinthians já gastou 171 milhões de reais com pagamentos de dívidas na FIFA e também na CNRD apenas nos 2 últimos anos? 171 milhões de reais permitiriam, por exemplo, ao Corinthians buscar vários reforços extremamente importantes ou garantir pagamentos de salários de jogadores badalados, que certamente garantiriam um enorme acréscimo técnico ao timão. Mas, por conta de erros de contratações de gestões anteriores, Osmar Stabile e companhia têm pago uma conta bastante alta. Nessa temporada, por exemplo, foram cerca de 40 milhões de reais para o Santos Laguna em relação a Félix Torres. Também nesse ano, 40 milhões de reais com Matias Rojas, enorme erro de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Por último, mas não menos importante, Osmar Stabile desembolsou 42 milhões e meio de reais com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro, essa compra que era de 23 milhões, por conta de todas as dívidas, juros e correção monetária, o valor salta de 23 para 42 milhões e meio de reais. Corinthians que também já fez outros pagamentos e agora precisa, mesmo depois de gastar 171 milhões de reais, alcançar mais 10 milhões de reais urgentemente para poder registrar novos atletas a 2 transfer bans contra o Timão. Um de 8 milhões de reais, referente a José Martínez, jogador comprado do Philadelphia Union, não houve pagamento por parte do Corinthians. O Timão ainda precisa gastar cerca de 2 milhões de reais com 3 multas impostas pela FIFA. Toda vez que você perde um processo na FIFA e é condenado a uma multa, e a soma dessas 3 multas vai custar mais 2 milhões de reais. Antes de resolver esses novos problemas de transfer ban, o Corinthians está impedido de registrar atletas. Se Wesley, Arthur e qualquer outro reforço na mira corintiana não poderá ser inscrito pelo clube. O que você pensa sobre mais essa situação grave envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o pai de Wesley com o filme queimado. No Grêmio e no Cruzeiro já contei para vocês que Wesley e Corinthians têm tudo acertado. Salário e tempo de contrato para o empréstimo de uma temporada. O Al Nassr concordou com o pagamento de parte dos salários do jogador. Mas o pai do Wesley, seu Vladimir, que tem atuado como representante do jogador, causou problemas para ele no Cruzeiro e no Grêmio. Vamos contar essa história desde o começo. Wesley conseguiu a liberação do Al Nassr para ser emprestado para times brasileiros. E o primeiro contato aconteceu justamente com o Corinthians, que alegou que não tinha capacidade financeira para contratá-lo. A partir daí o Vladimir se acertou com o Cruzeiro. A operação estava praticamente alinhada, faltava apenas que o atleta chegasse para realizar exames médicos, mas a informação que se tem no meio é de que o pai do atleta foi ao Grêmio com a oferta do Cruzeiro. O Grêmio cobriu a oferta do Cruzeiro e o negócio com o Cruzeiro caiu. Acontece que esse mesmo expediente foi adotado no Grêmio. O tricolor gaúcho se acertou com o pai do Wesley, já dava o negócio como certo quando o pai do Wesley levou as propostas do Cruzeiro e do Grêmio pro Corinthians. O Corinthians acabou se acertando com Wesley, vai ficar com o jogador por empréstimo de uma temporada, mas não convidem o pai do atacante para um almoço no Rio Grande do Sul, pelo menos na parte tricolor da cidade, muito menos para um jantar lá em Belo Horizonte com a parte azul e branca da cidade de BH. Clima bastante ruim para o seu Vladimir. Ao menos o torcedor do Corinthians deve estar satisfeito com a contratação do atleta, que chega como o primeiro reforço para essa janela. Importante registrar que Wesley só poderá ter condição de jogar se o Corinthians se livrar de um transfer ban, que hoje gira na casa de 8 milhões de reais, referente ao não pagamento da compra de José Martínez, além de multas. São 3 multas por dívidas, por processos perdidos na FIFA, que totalizam mais 2 milhões de reais. Só para completar mais última, o Clóvis Henrique, que era o primeiro empresário do Wesley, também tem direito a 30% dos salários do jogador. E aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina.